é Jesus de Nazaré. Ele está indo em direção ao templo, ele está indo em direção à casa do seu pai. E o intuito de Jesus em ir em direção à casa do pai era justamente que ele pudesse estar ali glorificando o seu pai, exaltando o seu pai, porque ele, como filho de Deus, ele, como criador e participação ativa em toda a criação, ele lá, desde aquilo que Moisés foi orientado a fazer como o tabernáculo, desde a autorização que foi dada ao grande Salomão para construir o templo, até agora nesse templo que teve uma reforma em Jerusalém, ele está indo com a consciência de que todos estão se reunindo ali, com o único objetivo: glorificar ao Senhor Deus por tudo que ele fez. Quando ele entra naquele templo, quando ele entra na igreja, ele vê algo inusitado acontecendo, porque há pessoas que, por se aproveitar da festa da Páscoa, em que todos os sacerdotes ocupavam seus lugares para sacrificar animais, para que o povo fosse perdoado dos seus pecados. Então, famílias, desde as famílias mais pobres, tinham que oferecer algum tipo de sacrifício, um par de pombas, de rolinhas, até o sacrifício de touros, de ovelhas e assim por diante. E meus irmãos, a Bíblia menciona que na entrada, ou até mesmo no átrio do templo, se reuniu homens que montaram barracas. Escute, não era para vender coxinha, não era para vender CD, não era para vender DVD, não era para... Porque muita gente confunde essas coisas, né? Que de repente não se pode fazer uma campanha, não se pode fazer uma promoção, porque veja o que estão fazendo. Não. O que eles estavam fazendo era montando barracas para promover o câmbio da moeda que era utilizada do templo para a moeda romana. Então eles transformavam a moeda romana em moeda do templo. E os cristãos, ou as pessoas que vinham, os judeus, participar da Páscoa, eles tinham que cambiar esta moeda para que pudessem então comprar seu sacrifício. O primeiro erro: eles tinham que trazer o sacrifício, eles tinham que movimentar o esforço para trazer ao sacerdote ofertar. Mas na comodidade que estava cada dia mais se acelerando, então eles podiam comprar agora e podiam pagar um preço exorbitante para que o sacerdote então cumprisse com o seu dever. Então não havia sacrifício. Então cada um comprava, quem tinha dinheiro pagava o que tinha que pagar, os que não tinham dinheiro diziam: não tem problema, vou oferecer um par de rolinhas mesmo, vou comprar apenas um casal de pombas e não vai ter problema algum. Deus está vendo, sabe que viemos de muito longe, o sacrifício é grande, esse deserto calcifante e assim por diante. Então cambiavam ali e compravam os seus sacrifícios. E vocês querem imaginar os gritos que havia no átrio? Ao invés de ouvir glória a Deus, aleluia, se escutava: vende-se um casal de pomba, está bem baratinho, está em liquidação, compra agora para você sacrificar. De repente alguém gritava: vende-se uma ovelha aqui, estamos liquidando, era porque é a última. Aí o povo perdia a direção e ia atrás destas liquidações, entre aspas, para o caminho ficar mais fácil de adorar a Deus. Quando Jesus vê todas essas coisas, o zelo entra em ação e ele fica preocupado com aquilo e expulsa aqueles cambistas, porque eles não deviam estar ali. Eles não tinham autorização prévia de Deus para aquele fim. Um acordo era montado, uma articulação era feita para que rendesse dinheiro. O propósito final não era cumprido. Então eles estavam reunidos ali para apenas meios comerciais. E Jesus o expulsa. Veja que coisa interessante: ninguém prende Jesus, ninguém tira Jesus daquilo que ele está fazendo,
porque todos tinham consciência de que estavam errados. Se não podiam pegá-lo, se não podiam prendê-lo, mas todos sabiam que não era para aquele fim a casa de Deus. E aqui, irmãos, começa a descrição de Jesus para aquilo que é a igreja de Deus hoje na terra. Primeiro, Jesus disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Nenhum tijolo fora construído, colocado aqui, nenhum projeto fora feito aqui, nenhuma janela, nenhum acabamento fora feito aqui, se irmãos desta igreja, se pastores dessa igreja não tivessem se dedicado primeiro a orar e pedir a bênção de Deus. Não haveria crentes aqui, não haveria conversões aqui, não teríamos pessoas transformadas aqui, se antes dedicássemos nossas vidas a orar e pedir a bênção de Deus para que milagres acontecessem. E aqui que vem a valorização, meus irmãos, dos estados, dos anos que esta igreja tem. Deus não estava se importando se a igreja era de madeira, se a igreja estava construída através de sacrifício de pessoas que doaram a madeira A, a madeira B, e por não ter uma madeira, quem sabe boa, colocaram uma madeira de forma inferior. Não! Deus estava preocupado com aquilo que estava sendo dito dentro daquela casa antiga. Deus estava preocupado com as casas que estavam sendo mencionadas naquela casa antiga. Almas começaram a se converter. Deus começou a trabalhar no coração das pessoas, e chegou o momento de Deus honrar com elas, honrar com as orações, porque nosso pastor aqui, José Alves, mencionou aquilo que a Bíblia disse: os ouvidos de Deus ficaram atentos à oração que estava sendo feita naquele lugar. E quando Deus está ouvindo a oração da sua igreja, do seu povo, milagres começam a surgir, obras maravilhosas começam a acontecer. Aquele que se julgava com o coração de pedra, petrificado, aquele que se julgava totalmente ateu, começa a ser quebrado pelo poder da oração. E através da oração Deus começa a levantar homens, Deus começa a levantar mulheres, Deus começa a levantar missionários, Deus começa a levantar evangelistas, e eles vão começando de rua em rua, de bairro em bairro, anunciando a palavra de Deus. É por isso que Jesus disse: a minha casa é casa de oração. O princípio de uma igreja que cresce é a oração. Você pode desenvolver várias metodologias, você pode criar muitas coisas para vir o progresso e dinamizar a igreja. Isso é muito importante, mas se não houver oração, nenhum dos projetos, nenhuma das dinâmicas resolverá, porque Deus está interessado em fazer aquilo que eu e você não pode fazer. Aquilo que eu faço, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso organizar, está no limite humano, e Deus vai respeitar isso. Mas quando eu oro pedindo a bênção dele, ele age naquilo que é sobrenatural. Eu não consigo convencer ninguém para se converter, eu não consigo convencer ninguém para acreditar naquilo que eu estou falando, mas o Espírito Santo que está aqui está dizendo: estou ouvindo oração, estou ouvindo oração, e vou começar a converter, vou começar a fazer uma grande obra. E aí ele começa a converter pessoas que você nunca imaginara na sua vida. Aquele bêbado que vivia jogado na rua, ele veio aceitar Jesus como Salvador, porque ele sabe que o Espírito Santo lhe comunicou alguma coisa, e essa comunicação ali veio daquilo que Paulo escreveu aos Romanos, que diz que o Espírito de Deus geme com gemidos inexprimíveis. Aquele drogado que não tinha valor nenhum para a sociedade e que passou por vários internamentos, aquela prostituta, aquela mulher que já estava desolada da vida, não tinha nenhum recurso mais, aquele doutor na sociedade que já estava pensando em tirar sua vida, porque todo o seu dinheiro e seu poder e seu status já não estavam alimentando mais a sua alma e já estavam trazendo desespero para si, aquele casal que já não se entendia bem, já estava pronto a romper e deixar filhos pequenos e que tinham esperança de ser felizes, mas tudo acabou. O poder da oração
Por isso que Deus está convocando a sua igreja. Jesus disse: a minha casa é casa de oração. A minha casa é casa de oração. Se nós aprendêssemos o poder que há na oração, e se cumpríssemos aquilo que Jesus está dizendo aqui, irmãos, como nossos cultos tornar-se-iam diferentes, como nossas vidas tornar-se-iam diferentes, porque elas seriam carregadas pela presença de Deus, alimentadas através da oração. A segunda coisa que Jesus disse que na casa dele deveria ter, a Bíblia diz que levaram para o templo aquele dia muitos cegos e coxos. E ele bateu nas costas, dizendo: vai em paz, meu filho. Vai tranquilo. Você já fez a tua parte. Pode ir embora. Pode sair. Não. O texto bíblico diz que ele curou-os. Então a casa de Deus é lugar de cura. É lugar de cura. Daniel Berg e Gunnar Wingre, que fazem parte da história desta igreja, viram milagres acontecerem diante deles. Se nós retornarmos um pouco mais, vamos ver um grande pastor chamado Seymour, com a deficiência em um dos seus olhos, mas tão cheio de Deus na sua vida, tão cheio do Espírito Santo, que quando as pessoas começavam a participar do culto, não era necessário uma oração especial, não era necessário inventar uma oração forte. O testemunho histórico deles diz que enquanto o culto transcorria, cegos começavam a enxergar, paralíticos começavam a andar, e por não manter-se na sua sobriedade, por conta do milagre que havia recebido, pulavam, saltavam, glorificavam a Deus. Eu conheci um jovem, hoje ele é pastor. E quando eu estive ministrando lá onde ele congregava, conversamos alguns minutos juntos. E ele dizia: irmão, você me conhece? Eu disse: não conheço não. Rapaz, deixa eu contar um pouquinho da minha vida para você. E começamos a conversar, e daí que eu fui entender uma das razões do porquê ele, naquele dia, naquele culto, fazia o que fazia. Durante a ministração, durante os louvores, nós estamos como agora. Ele levantava a sua mão e dizia: glória a Deus, aleluia, e soltava uma rajada de língua estranha. Ele se colocava de pé, levantava as duas mãos para o céu e dizia: louvado seja o teu nome. E eu olhava, todos eles ficavam olhando da bomba, festa muito. E posteriormente, conversando com ele, eu digo: rapaz, que bênção, você está avivado mesmo, né? Glória a Deus, que maravilha. E começamos a conversar. Ele passou por várias vezes na frente da igreja, costurando a rua, com a garrafa de cachaça na mão. E por vezes que chegava em casa, a sua mãe estava com o joelho dobrado: salva meu filho, Senhor. Salva meu filho, coloca ele dentro da igreja, Senhor. Ele disse que abanava a mão para sua mãe, entrava no seu quarto xingando palavrões e nomes, deitava e só acordava 11, meio-dia, 1h do outro dia. E um dia, a sua mãe estava orando entre o meio da igreja, e ele veio costurando novamente a rua. Aquele dia ele não estava com a garrafa na mão, porque já tinha acabado, mas ele resolve entrar porta dentro da igreja. Os diáconos param, ele diz: cuidado rapaz, cuidado, fica sentado aqui. E ele ficou inquieto, assentado ali. Quando ele ouviu a expressão: você quer aceitar Jesus e mudar sua vida a partir de hoje, ele se colocou de pé e começou a vir em direção ao altar. Os diáconos que ouviram isso pegaram: rapaz, o que está fazendo? Eu quero Jesus. E veio até a frente. Quando ele veio até a frente, foi orado por ele instantaneamente, sem uma explicação lógica.
ele foi curado plenamente. A embriaguez